Atos capítulo 20, versículo 17 em diante. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra de sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Esse fim de capítulo aqui, a gente vê que Paulo está em área de despedida com os irmãos. Então, a partir do 17 aqui, ele vai falar algumas coisas que nos fazem lembrar lá do início do nosso livro. Ele fala também mais ou menos do meio do livro, onde são reveladas algumas coisas acerca da igreja, como a verdade que ele trouxe para os gentios, e também lá do início do que fora dito em relação ao que ele ia sofrer as perseguições. A gente viu lá que na visão, quando Ananias abriu os olhos dele lá, aí ele já sabia o que ia passar, né? Foi dito a ele. Então, ele relembra aos irmãos aqui desses fatos que aconteceram, desse amor em relação à palavra, do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, a verdade que ele vinha pregando, a dispensação da graça que já tinha sido dada a ele, e também lembra do seu testemunho durante todo esse tempo que ele teve com eles. No final do capítulo, a tristeza dos irmãos em relação à despedida, mas podemos também ver que ele deixou corações muito aquecidos em relação a essa verdade,
em relação a esse trabalho que ele fez. E assim ele parte para Jerusalém, onde mais adiante vamos ver que ele foi preso lá, assim como lhe era já revelado pelo Espírito Santo das prisões que viriam, tudo que ele já tinha passado, né, de perseguições. Inclusive nesse capítulo aqui relata bastante isso, as ciladas que os judeus faziam para acabar com esse testemunho. Desde o início a igreja tem sofrido essas perseguições, notório ao caminho no início do livro até aqui, tudo que se passou. Então ele faz essas considerações, que é importante lembrar o que tem para trás, para poder aquecer esses corações agora com a sua partida. Os capítulos para trás também a gente viu, ele estava bastante feliz em relação ao que os irmãos estavam fazendo, porque as prisões dele estavam encorajando a muitos, né, a saírem e pregar esse evangelho da graça. Ele vai falar também nesse capítulo, o evangelho da graça de Deus. Então é uma visão de uma despedida, mas com bastante preciosidade nesses detalhes que nos contam bastante do que se passou. Isso ele fala já nos primeiros versículos aqui, né? E logo chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo o tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e tentações, e pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que seja útil, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele confirma todas essas coisas nesses primeiros versículos. E ao mesmo tempo que confirma essas coisas, faz algumas considerações e exortações mais adiante. Então é importante, né, olharmos para o testemunho que Paulo deu. Ele está pedindo para prestar atenção nisso. A humildade, o amor, principalmente o ensino, né, do Evangelho, que ele testificava tanto aos judeus quanto aos gregos. Obviamente todos que estavam com ele sempre ouviam ele falar. Então ele faz essas considerações, lembrando de todo o percurso que ele fez até agora. Interessante também que ele vai comunicar a esses irmãos que não vão ver mais seu rosto. E a gente tem aprendido também que, como o irmão citou, né, no chamamento de Paulo, que Paulo foi o vaso escolhido por Deus para trazer à luz as coisas concernentes a essa dispensação. Como ele fala ali, o Evangelho da graça de Deus que me foi revelado. Versículo 24, segunda parte. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Nas cartas de Paulo traz mais luz sobre isso, né? Ele recebeu, ele chega a falar o meu Evangelho. Com a ausência agora desse apóstolo, da autoridade apostólica, o Espírito Santo já deixa a indicação de como ia ser tratada as coisas com a ausência dos apóstolos, né? Ele não chama toda a igreja, ele chama os anciãos da igreja. Essa palavra também é traduzida como bispos ou presbíteros, os irmãos mais experientes. Anciãos também remete a mais velhos, para conversar com eles. Então, sempre no plural, esses homens eram sempre no plural, não existia um líder para conduzir as coisas. Isso é invenção humana, não é bíblico. Alguém à frente conduzindo as coisas. Paulo ensina que o Espírito Santo, né, o Senhor mesmo ensinou que ele ia enviar o Espírito Santo aqui para estar em nós e conosco para conduzir as coisas. Então, o Espírito Santo, utilizando desses irmãos, aqui mesmo nosso capítulo traz luz que foram levantados pelo Espírito Santo, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então é bom a gente frisar isso, não existe ordenação humana. Os apóstolos, no início, estabeleceram ordem nas assembleias locais, mas isso era autoridade apostólica, ou alguém comissionado por eles. Mas
Com a ausência do apóstolo, o apóstolo ele já está dizendo aqui, o Espírito Santo vai fazer esse trabalho de levantar irmãos para fazer o trabalho de cuidado nas assembleias. Então já está sendo estabelecido, né, a forma que Deus vai tratar do testemunho com a ausência apostólica. Tem a carta que em 1 Coríntios que Paulo fala: eu coloquei o fundamento e os outros edificam sobre esse fundamento. E isso vai ser citado também na sequência dos versículos aqui, 20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então tudo que seria útil para essa dispensação, proveitoso, Paulo ensinou a eles. O centro dessa dispensação, no versículo 21, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, agora Paulo já trouxe luz sobre isso, né? Como que nós vamos nos converter a Deus e ter acesso a Deus? A fé numa pessoa. Um homem vivo. É interessante nós pensar nisso. A cristandade professa ter a imagem do Senhor na cruz ainda. Entra num lugar, tem lá o crucifixo com um homem pendurado, né, no madeiro. Mas o Senhor não ficou pendurado no madeiro. Ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Então a nossa fé é numa pessoa viva, que está à destra de Deus hoje. Ele ascendeu ao céu e os discípulos viram ele subindo. Foi levado ao céu. Nós temos fé numa pessoa viva, um homem que está no céu, que é o centro dessa dispensação. Interessante que ele vai dividir o ministério dele em 3 partes, pelo menos. De versículo 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então a primeira coisa aqui é o Evangelho da graça de Deus. Paulo fala também em Gálatas, né, dos outros evangelhos que viriam. Aqui ele vai citar dos que iam de fora, né, querer corromper, e os de dentro que se levantar. O Evangelho da graça de Deus. Deus abrindo as portas do céu, agora, como tem o hino, né, rasgou-se o véu, agora, e dando acesso a Deus a todo aquele que crê, tem fé em Jesus. Não é um Deus inacessível que ninguém pode chegar na sua presença, como os judeus conheciam no templo, né, no lugar lá, onde era depositado o sangue e tinha a Arca da Aliança, só podia o sumo sacerdote entrar. Agora, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem acesso à presença de Deus. O Evangelho da graça de Deus envolve tanta coisa, esse Evangelho da graça de Deus, né, demonstra o coração de Deus com nós, arruinados na escuridão, em trevas, mortos, né, na nossa vã maneira de viver, seguindo nossos instintos naturais dessa vida aqui. Vamos aproveitar o tempo que temos, né, sem perspectiva nenhuma de eternidade do céu. Morreu, acabou. O homem natural pensa assim: vou aproveitar enquanto dá. Depois vão ver. Sem certeza de nada, mas por graça, né, quando a gente é despertado por esse Evangelho, nós somos tirados de um sono, né? Estávamos em sono, dormindo, né, num trem descarrilhado. Agora fomos acordados por esse amor, despertados para conhecer essa pessoa, um homem, né, que se entregou por nós e por amor. O irmão orou hoje, né, a dívida que não era dele, uma dívida que nós acumulamos na nossa vida, só vai somando nessa dívida, só vai somando. O homem natural tem a ideia que existe possibilidade de fazer o bem, ameniza o pecado, mas isso é uma ideia humana, não vem da palavra de Deus. Só existe um meio de sermos livrados dessa dívida: fé nesse homem, né, Senhor Jesus, que nos tira desse caminho, um caminho de condenação, e nos coloca numa posição, né, de privilegiados, agora santos, justificados, lavados, aptos à presença de Deus. Então o Evangelho da graça de Deus envolve bastante coisa em relação a nós. Graça de Deus, né? Graça de Deus não é por obras, como falei em Efésios 2:10, né? Não por obras, para que ninguém se glorie. O homem, desde Caim, se demonstrou religioso e quer fazer alguma coisa sem
aceitar o que Deus já fez, sem querer parar para ver o que Deus já fez, já proveu. Então esse Evangelho da Graça de Deus envolve muita coisa e promete o céu, né? Não a terra. O Evangelho da Graça de Deus. O outro ponto que Paulo fala, 25, e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então o reino de Deus diz respeito aos de dentro. Sei que todos vós. O Evangelho da Graça de Deus diz respeito ao homem perdido. O reino de Deus fala da conduta moral dessa nova posição que fomos colocados. Paulo traz bastante nas suas cartas sobre isso. Por exemplo, Efésios capítulo 4. Andeis dignos da vocação que fosse chamados. Éramos pecadores. Agora somos pecadores remidos, comprados, né? Nós éramos escravos do pecado e servos de Satanás. Mas agora não, agora nós somos colocados numa nova posição. Tem outro versículo que fala, né? Sede santos como ele é santo. Devemos deixar o Espírito Santo fazer a obra, né? E não impedir essa obra que o Espírito Santo vai fazer em nós. De nos tornar o nosso testemunho, né? Digno dessa pessoa que nós estamos levando o nome. É o nome do Senhor Jesus. Então isso é uma coisa interna. Sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. E aí, o terceiro ponto que ele divide é no versículo 27. Porque nunca vos deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Tem um irmão que comenta que o conselho de Deus seria a forma que Deus faz as coisas. A forma que Deus, por exemplo, o Evangelho, como que Deus nos tornou dignos da sua presença, através da obra do seu Filho. Como que Deus introduz essa dispensação, através do apóstolo Paulo. Então, ele sempre anunciou isso, o conselho de Deus. Então a gente pode pensar que o Evangelho de Deus, os de fora, coloca numa nova posição. O reino de Deus, vamos aprender agora mais sobre o nosso Senhor Jesus. O Espírito vai nos constranger, né, a nós deixar as coisas que nós fazíamos, não para receber algo, mas porque já temos. E o conselho de Deus é entender, fazer as coisas com entendimento, né? Não fazer as coisas por rotina ou por hábito, nem hoje podemos partir o pão, com entendimento, né? O que aqueles símbolos representam para nós, sem superstição nenhuma em relação ao que vai nos dar poder, vai nos dar energia, não, né? Pensando, né? Nos remetendo os nossos pensamentos por algo que o Senhor fez. E as outras coisas também, né? Nós fazemos entender todo o conselho de Deus, por que nós fazemos as coisas, por que nós fazemos tal reunião, por que nós partimos o pão, por que nós devemos buscar nas Escrituras a verdade, né? Então, saber das coisas que vão acontecer, né? Então isso faz parte também de saber todo o conselho de Deus. E Paulo, nas suas cartas, ele ensinou, né, sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre o que vai acontecer, sobre o tribunal de Cristo. Entender isso, né, nos ajuda a desfrutar melhor das verdades que já temos. Pensando ainda nisso, né, sobre todo o conselho de Deus, pensando no que Paulo trouxe para a cristandade, revelado por Deus, pensar um pouquinho em Eutico ali, que nós já passamos, né, que versículo 9. Estando um certo jovem, Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar. Ele estava na presença de Paulo ali, ele estava ouvindo o que Paulo falou. É importante? É. Isso é muito importante. Mas conhecer todo o conselho de Deus, desfrutar do Evangelho da Graça de Deus, entender o reino de Deus, isso é bom? É bom, mas isso não nos deixa invulneráveis, blindados. Ajuda muito, né? Ajuda muito o nosso andar, o nosso testemunho. Mas isso não nos deixa blindados em relação aos dados do inimigo, em relação à nossa própria carne, em relação ao mundo. Ajuda, mas não nos deixa blindado, porque nós podemos ver que Eutico, né, caiu no sono. O irmão citou um pensamento bem interessante sobre Eutico,
quando Paulo vai, versículo 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então, a alma ainda estava nele. O problema que era? A comunicação entre a alma e o corpo. O corpo estava adormecido. Devemos ter esse cuidado. Temos o conhecimento? Temos, mas manter sempre a comunhão com Deus. Porque, na verdade, o que vai nos manter é o que Paulo vai ensinar a eles mais adiante. Paulo fala de tudo que ele ensinou, da doutrina, do evangelho, do conselho de Deus, mas a única coisa que vai nos manter é Deus. Lá no versículo 32, agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santos, os santificados. Qual é o mal desse período que nós vivemos, de Laodiceia? O mal é de ter as verdades. Rico sou, de nada tenho falta. Mas não sabes que és um cego, pobre e nu. O que tinha falta? Falta do Senhor, falta da comunhão. O conhecimento, né, ensoberbece. Então existe um limite para não cairmos para nenhum lado. É necessário sempre a comunhão com Deus, buscando, né, aprender a doutrina de Paulo. Vai nos guardar de muitas coisas, mas nós vamos depender também unicamente, exclusivamente de Deus, né? De Deus para suprir as nossas necessidades, como nós estudamos em Filipenses, né? É Deus que nos supre as nossas necessidades. A dependência nele que nos mantém firmes, em pé, seguindo. Um pensamento interessante assim, no sentido que Paulo pregava, em questão da consideração ao sacrifício. A gente falou durante essa manhã o preço que foi pago. Que muitas vezes quando tu faz alguma coisa com o teu próprio braço, tu sabe o valor que tem aquilo. Tu sabe quanto tempo levou para te conquistar aquilo, ou o que te custou. Aqui Paulo faz essa exortação para lembrarmos do preço que Cristo pagou para fazer esse resgate. Versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Só Cristo sabe o quanto lhe custou. Foi a vida dele. Nós não sabemos o que é isso. Pagar com a vida. Por uma criação inteira. Então Paulo pede para que prestem atenção a esse preço. Mensurar o preço que Cristo pagou. Saber o quão custoso foi para ele aquela cruz, que traz reflexos pela eternidade. Paulo traz essa verdade, essa lembrança do preço, e lembramos disso no partimento do pão, esse preço alto que ele pagou. Esses ensinamentos são muito preciosos que Paulo traz aqui. Uma outra coisa que quando ele fala de humildade, voltando alguns versículos ali no início, 17, 18, que ele fala em humildade, também mais à frente ele vai falar aqui no finalzinho, de ninguém cobiceie, e aos mesmos saber que tudo que era necessário e tal. Essa humildade é que Paulo estava numa posição onde que ele veio de uma posição que ele tinha autoridade. Ele foi lá criado, mais adiante a gente vai ler, se eu permitir, que ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele era instruído em toda a letra. Então ele não era indouto, ele era um homem sabido, vamos dizer assim. Mais à frente no seu discurso vão apontar para ele isso, que ele sabia demais as coisas, ele era bem instruído em toda a lei, em tudo mais. O discurso dele lá no capítulo 26 vai falar isso. E ele está falando do evangelho, e a acusação que é feita, ele se defende com o que ele pregava, né? Ele pregava somente essa verdade aos judeus, a luz que Cristo trouxe e tal.
E essa posição de humildade também nos remete a sermos humildes. Porque para Deus, como Pai, Ele não ama nenhum mais do que o outro. Todos são iguais perante Deus, todos são filhos. Interessante que Ele nos coloca na mesma posição de filhos e co-herdeiros com Cristo. Então é uma posição igual. Quando se divide uma herança, se divide por partes iguais. A gente vê que na sucessão de Cristo só existem herdeiros iguais, só existem irmãos em Cristo. Então Paulo não usa da posição que ele tinha como um homem letrado ou tudo mais, mas sim ele usa o testemunho do Evangelho, o que foi dispensado, e sempre coloca o Senhor à frente. Como no versículo 24, ministério que recebi do Senhor. Sempre ele se remete ao que ele recebeu do Senhor, e não o que ele tinha por si ter estudado, ter sabido, porque nós sabemos que ele tinha esse conhecimento todo, essa bagagem toda que ele carregava com ele. O Senhor o resgatou de uma posição, ele tinha uma posição nobre. Instigou ataques contra os cristãos, perseguições, então ele tinha esse poder aqui, terrenal, mas o Senhor colocou ele em uma outra posição e ele traz atenção para a humildade disso aí. E lá na sua defesa a gente veio falar disso novamente. E aqui nós vemos então nesse capítulo em especial o abandono. Hoje, olhando o reflexo do testemunho cristão, a gente vê o abandono da humildade. Homens que são esses lobos que ele citou aqui, realmente se levantando de dentro para fora, muitos, deturpando a palavra, distorcendo doutrinas, impondo pensamentos do homem, pensamentos que não vêm de Deus, que não foram recebidos do Senhor Jesus, como ele falou aqui. São homens que deturparam essa verdade, e as duas exortações que ele faz aqui, de apacentar o rebanho, cuidando das ovelhas, não cobiçar, olhando para o testemunho, a gente vê que eles realmente abandonaram isso. Foi isso que levou o testemunho à ruína. Sabe que é propósito do Senhor para que a carta de Laodiceia viesse se cumprir hoje, né? Vivermos nesse tempo, mas é notório vermos os pontos que Paulo observou aqui, que já aconteceram. Homens cobiçosos, que hoje se apoderam da profissão cristã para se enriquecer, para distorcer o Evangelho e levar discípulos após si, bem como ele coloca aqui, fazendo propostas, fazendo barganhas, e isso compra o ser humano, compra o teu ego, compra a tua posição. E a gente vê Paulo falando em humildade, ou seja, ele tinha, por posição, vamos dizer assim, por respeito, e a gente vê ele fazendo milagres, a gente vê ele fazendo curas, sendo dispensado a verdade. Muitos, ele era um irmão reconhecido. Nós sabemos que tem irmãos que são reconhecidos pelo ministério que tem. E Paulo era um desses irmãos, que são genuínos, são irmãos que foram bastante usados. Paulo, em princípio, trouxe a revelação da graça, claro, né? Mas o que eu me refiro é que ele não usou dessa posição. E ele faz questão de deixar bem claro isso, que é justamente para que o testemunho siga nessa linha. Porque a cristandade entrou nesse laço, indo após esses que se levantaram, e aí a ruína aconteceu. Então Paulo chama a atenção para esses pontos, e hoje a gente consegue ver notoriamente que não era esse o propósito desde o início. Luxo, riqueza, promessas. O Senhor revelou a ele o Evangelho da graça, salvação. Cristo morreu, Cristo vive, e aquele que crê será salvo. Paulo exorta a não seguirmos a esses que trocam essas palavras, adicionam palavras ao que não é verdade, e também aqueles que são cobiçosos. Aqui nos deixa bem claro, também, acho que foi na carta de Efésios também, se não me engano, que relata que nossa herança é celestial, né? É a carta de Efésios.
Claro que fazendo uma leitura apenas de Atos a gente não consegue ver todos esses detalhes, mas passando pelas outras cartas a gente vai vendo esses detalhes, né, o nosso propósito aqui, o nosso propósito, o verdadeiro propósito de Deus para nós não é terrenal, é celestial. Então Paulo traz essas duas observações: seguir homens aqui, conhecimento humano que foi introduzido dentro da doutrina, e também a cobiça. Ele deixa bem claro que não usava dessa posição que ele tinha, desse reconhecimento todo que ele tinha, para deturpar alguma coisa, porque com certeza o que Paulo falasse ali, como ele era um irmão que estava fervoroso, aquecido pelo Espírito Santo, o que ele falasse ali se tornaria uma regra, vamos dizer assim, porque os irmãos estavam sabendo de tudo que aconteceu desde a conversão até aqui. Então o que Paulo falasse para eles fazer era o que eles fariam. Afinal era um irmão reconhecido pelos demais. E também se ele dissesse que deveriam contribuir, com certeza eles contribuiriam para que ele se enriquecesse. Mas muito pelo contrário, Paulo não usa dessa posição e lembra da humildade. Humildade de falar somente de Cristo, de fazer com que resplandeça somente a glória de Deus, somente a vontade do Senhor e não a dele. Ele tinha uma posição, mas em nenhum momento ele usou isso. E isso, sendo abandonado, foi o que gerou a ruína do testemunho cristão. Abandonar o Evangelho da Graça, os princípios da igreja, a doutrina e tudo mais, foi o que levou o testemunho cristão à ruína. Então, Paulo nos exorta, nos traz desde aqui, de Atos, esse pensamento de não abandonarmos a humildade, que é falar do Senhor, somente a glória para Ele. A gente vê no início do capítulo, no versículo 4, todos os irmãos que acompanharam Paulo, desde que ele vem da Macedônia para a Ásia, vários irmãos. Aqui no versículo 17 ele manda chamar os anciãos de Éfeso. O irmão está com o pensamento de como ele fazia essas coisas, não usurpando a autoridade dele. É bem precioso esse pensamento, porque da mesma forma que o Senhor cumpriu o ministério dele, o Senhor tinha todos os direitos de ordenar e fazer as coisas e executar juízo até. O Senhor tinha esse poder e autoridade para fazer, mas o Senhor abdicou dessas coisas e o Senhor agiu em amor sempre amor. E Paulo também, no mesmo princípio, esses irmãos acompanhavam Paulo não por obrigação, eles eram constrangidos, né, pelo próprio testemunho do apóstolo Paulo, que ele fala aqui no versículo 24, em nada tenho a vida por preciosa. Então os irmãos viam aquilo, arriscando a sua vida. O objetivo dele era fazer o que Deus mandou. Tanto que quando ele e Barnabé, lá nos capítulos passados, tiveram uma discussão, ele não obrigou Barnabé a ir com ele. Tem outra passagem que o apóstolo Paulo queria que Apolo fosse ver os Coríntios. 1 Coríntios 16, 12. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir. Agora irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Apolo, no seu exercício com o Senhor, achou que não era a hora dele ir. E Paulo respeitou isso. A vontade de Paulo é que Apolo fosse. Mas ele respeitou como ele respeitou a decisão de Barnabé, ele respeita a decisão de Apolo. Então, as pessoas que estavam com ele, eles eram constrangidos pelo amor e pela palavra de Deus. E se nós pensar, quando a gente vê algum irmão mais velho trazendo algum assunto, às vezes pode ser até que a gente pense diferente, mas quando a palavra é nos apresentada, nós temos que pegar e baixar nossa cabeça. Bom, eu estava errado, não sabia disso, eu estava andando errado. Então nós somos constrangidos naturalmente, sem pressão, sem sermos ameaçados de nada. É interessante essa forma. Da mesma forma que o Senhor agiu. É a mesma forma que o Senhor agiu. Quando vieram prender o Senhor Jesus, o Senhor se apresenta para eles. Leve a mim. E não resistiu. Poderia ter invocado os anjos, né? Quando Pedro quis lutar, ele falou, invocaria os anjos se fosse para lutar. Mas não. Em amor o Senhor se entregou para cumprir a sua obra.
É bem interessante esse pensamento. Em relação a hoje, né, a deturpação que foi feita em relação ao homem usando a palavra de Deus em benefício próprio, objetivando o lucro próprio. Os irmãos comentaram no áudio que eu escutei, né? Se alguém perguntasse, Paulo, qual é a tua profissão? Paulo ia responder, eu sou consultor de tentas. E aí o irmão que é médico, né? Ele faz a ficha dos pacientes, né? Muitos dos seus pacientes, na hora de perguntar qual é a profissão, eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou bispo. Se fosse perguntar para Paulo qual é a profissão dele, eu sou consultor de tendas. Apóstolo é uma posição que ele tinha dentro do corpo de Cristo, né? Dada por Deus, que não tem nada a ver com as coisas terrenas aqui e fonte de lucro. E ele fala lá no versículo 33: de ninguém cobicei a prata, nem ouro, nem a veste. Isso não é à toa que essas coisas estão aqui. O Espírito Santo já sabia onde que nós íamos parar, onde o testemunho ia parar. 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Lá em 1 Coríntios também, Paulo fala que ele poderia ter deixado de trabalhar. Era uma coisa que ele poderia ter feito, mas ele não fez para ganhar mais, para não comprometer de nenhuma maneira o Evangelho. Bem pelo contrário do que hoje é feito. Então, Paulo trabalhava. 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurosa coisa é dar do que receber. Então, esse exercício é interessante também. A gente gosta muito de receber, né? Mas dar é... A palavra está dizendo aqui que é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É um exercício que a gente deve ter, todos nós devemos ter isso em relação à comunicação, né? Ele fala aqui dos enfermos, auxiliar os enfermos. Paulo fala também dos presos também, em relação aos irmãos, né? Claro que estavam presos. Então é um exercício interessante. Voltando então, 29 ali, depois que ele fala do preço que custou, né? O resgate, o seu próprio sangue. Pensando nisso, ia ser feito o trabalho desses irmãos, apacentar a igreja de Deus. Bem claro aqui como que Deus age, ainda hoje age assim. Irmãos que são levantados pelo Espírito Santo, não são ordenados para apacentar os dons, né? A gente pode pensar o dom de mestre, né, que traz a doutrina. Tem o dom de pastor também, que cuida do rebanho. Tem o evangelista que trabalha fora, que nos remete também ao Evangelho da Graça de Deus, remete aos evangelistas que trabalham fora. Então, o próprio Senhor Jesus, como cabeça da igreja, supriu dons para a manutenção desse testemunho. Para a manutenção do testemunho, para apacentar a igreja de Deus. Então, 29. Eu sei isso. É uma coisa certa que acontecer. A queda, né? A ruína. E como que aconteceu essa ruína? Após Paulo ser preso, após Paulo morrer, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Então, os de fora, aproveitando um novo nicho, né, do mercado, vamos aproveitar isso e vamos lucrar com isso. Lobos cruéis, o lobo ele só quer se aproveitar das ovelhas, que não perdoarão o rebanho. E de dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Esses aqui são internos, né? Os de dentro. Os que estão dentro, professam, né, como irmãos, com qual objetivo? De trazer atenção para si. Nós lemos ali sobre todo o conselho de Deus. Qual o propósito eterno de Deus? E reunir todas as coisas em torno de uma pessoa. O seu próprio Filho, Cristo. O centro dos pensamentos de Deus é Cristo. Esses aqui, os de dentro, eles estão fazendo o quê? Eles querem atrair os discípulos após si. Eles querem chamar atenção para eles. Como que nós vamos discernir em relação a esses? De quem que essa pessoa está falando? É do Senhor que a pessoa está falando? A pessoa está apontando para o Senhor Jesus ou para Ele? Então é a maneira que nós temos de nos guardar dessas coisas. Paulo vai apontar, né, a maneira correta mais adiante. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de
de vós. Então vigiai, nós temos que ter cuidado. Os lobos de fora querem entrar e os de dentro que querem tirar a atenção dos nossos olhos do Senhor Jesus e apontar para eles. Normalmente, esses homens que estão dentro, eles pegam uma porção da verdade e frisam nisso. Eles usam a verdade e batem na mesma tecla, né? Tentando levantar um ponto, né, que seja verdade, em contrapartida de todo o conselho de Deus, que é Cristo centro. Hoje nós vemos isso, o homem diferente a isso, né, não atentando para o Senhor ser o centro das coisas, como nós somos orientados, né, a fazer, mas Paulo vai dar, né, a direção para nós. Versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra de sua graça. Como é que Deus vai nos orientar nas questões difíceis, nas questões que temos dúvidas? Vai orientar pela palavra, pela sua própria palavra. Deus vai orientar. Muitas vezes vai usar irmãos, vai usar os dons que estão no corpo. É a forma que Deus trabalha hoje. E no final, né, Paulo traz luz sobre o dinheiro, que escandaliza até hoje tanto, né, o testemunho. Eu pensei naquele Simão mago que quis comprar aquele poder que os apóstolos estavam e foi severamente repreendido por Pedro. Nós lemos no capítulo passado que alguns usavam o nome do Senhor para expulsar os demônios, tentar expulsar os demônios. Eles foram repreendidos por aquele próprio demônio ali. Então esses que usam o nome de Deus para, né, cobiçar e enriquecer e se aproveitar do rebanho, isso é uma coisa gravíssima, né? Devemos descansar que o Senhor conhece os que são dele, devemos fugir dessas coisas e buscar, né, sempre olhar para onde Paulo nos aponta, que é Cristo, o Filho de Deus, que nos salvou, está à destra de Deus hoje e em breve virá nos buscar. Que ele mesmo ensina os evangelhos, né? Buscar as coisas que são de cima, onde a traça não corrói, os ladrões não minam, né, que são as coisas que vão permanecer. As coisas daqui, as terrenas, vão ficar. Aí vão perecer juntamente com todas as outras.